Indentação é o espaçamento aplicado no início das linhas do código, que ajuda a manter uma hierarquia visual. Na linguagem DAX, esse não é um elemento que impede o código de ser executado, né? Ou seja, se você não indentar, não tem problema nenhum, o código vai passar. Mas manter o código indentado é fundamental para facilitar a sua leitura. Resumindo, de forma bem simplista, né? O que é a indentação? Vem do inglês, né? Indentation. Aqui no DAX, para a gente falar de uma forma bem clara, bem fácil, é quebrar em linhas, né? Um código não indentado é esse aqui. A gente nota logo, né, o amador. Você pega um código, né, uma fórmula de um profissional, de um amador, de um analista de elite, de um amador, você nota de cara, né? De cara você nota, né? O amador escreve assim, tudo numa linha só. O amador escreve assim. O profissional usa o Shift e Enter, né, para quebrar, para indentar, né? Nome técnico não é quebrar, né? É indentar, vem do inglês, indentation, tá? Então, você quebrar aqui nos argumentos, né? Cada argumento ser uma linha, né? Pode ser assim também, ó. Pode ser assim também, tá? Pode ser assim também, pode ser assim também. Eu gosto assim, mas pode ser dessas outras formas também. Tá? O importante é indentar, é quebrar esse código em linhas, né? A gente vê isso muito, né? Um código de um amador, ele faz tudo, né, numa linha só, né? Tá? Então, indentar o código é fundamental para um analista de elite com DAX, tá? Vamos lá. Então, essa foi a primeira, né? A primeira boa prática. Trabalhar com medida sempre que possível. E não com coluna calculada, né? É outro ponto que a gente vê muito, né? Também os amadores fazendo, né? Trabalhar com medida sempre que possível e não com coluna calculada. Vamos para um exemplozinho aqui. Por exemplo, né, o cara quer calcular. Eu tenho aqui os dados, né, de uma tabela de notas, um modelinho aqui, nosso modelinho que a gente sempre traz aqui nas lives, né? Um modelo clássico, que dá para a gente fazer um bocado de brincadeirinha nele, né? Notas, produto, calendário e clientes. Basicão, né? Aí na de nota, eu tenho o item de nota aqui, né? O número da nota e o item de nota, né? Aí eu tenho a data de emissão e a data de entrega. Aí eu quero calcular uma média aí, quantos dias eu estou levando entre a data de emissão e a data de entrega. Né? Aí o amador vem lá, cria a coluna calculada. Né? Cria uma coluna calculada aqui, chamei aqui de dias de entrega. Aí ele usa a função dateDiff da data de emissão, data de entrega. Então, a dateDiff trabalha da seguinte forma: é o segundo argumento menos o primeiro argumento. Então, é o segundo menos o primeiro. E o terceiro argumento da dateDiff é o período que você quer, no caso, dias, né? Ó, eu poderia aqui fazer uma indentação aqui, né? Poderia fazer a indentação aqui. Né? Mas a gente vai ver que o ideal aqui não é fazer a coluna calculada, né? Então, dias de entrega, o cara cria essa coluna aqui. Aí, o que é que ele faz agora? Cadê? O que é que ele faz agora? Deixa eu apagar tudo aqui. Apagar tudo aqui. Ele vem, aí para terminar de lascar, ele usa aqui a medida implícita, né? Que seria justamente o nosso próximo ponto aqui, né? Trabalhar com medida explícita e não com medida implícita. Aí o que é que ele faz? Ele pega a coluna calculada e traz para cá. Bota aqui um cartão. Ó, está errado, tá? E tem uma média, né? Só que antes disso, ele mudou aqui a agregação, a sumarização padrão dela. Ele vai fazer como sum, o padrão vai ser um sum, tá? Vai ser um sum, ele vai estar somando, né? A sumarização padrão vai ser uma soma. Aí o cara vem aqui, né? Aí aqui ele está dando a soma total, né? Aí o cara, não, mas eu não quero que some, eu quero uma média. Aí o cara vem aqui e muda da sumarização de uma soma para um average, para uma média. Aí agora ele vai dar a média. O padrão dessa coluna vai ser uma média. E não uma soma. Mas isso, não faça isso. Ó, 7,52. Tá? Antigamente, né, ele deixava, eu vi aqui, dá um botão
o botão direito aqui e mudar a sumarização padrão dela, né? Fazer por aqui. Agora ele não deixa mais milhão ainda. Ainda bem, porque isso tecnicamente não é a melhor solução, né? Você tem que mudar por aqui a sumarização padrão, né? O average. E depois, se em outro lugar você quiser usar essa mesma medida implícita, né? A medida implícita é usar a coluna. A medida explícita é você criar a medida. Tá? Aí depois, se você quiser usar futuramente, quer usar essa mesma medida, essa mesma coluna, ou seja, a medida implícita, como um máximo, por exemplo, você não pode. Porque você define aqui que a sumarização dela é um average. Então, sempre que eu usar ela, em qualquer lugar do report, ela vai estar fazendo um average dela. Se eu quero agora uma soma, tá? Não pode. Não pode. Então, se eu quiser um máximo, quando eu mudar aqui, máximo. Agora vai trazer um máximo aqui. Na verdade, até pode, porque o que eu fiz com o average, com a média, ele deixou como média, ele não mudou anterior. Então dá para fazer isso, né? Usar ela em como várias medidas implícitas e ficar mudando a sumarização dela, né? Então, mas é um negócio meio estranho, né? Eu venho aqui, quero usar uma média, aí mudo para média, aí uso a medida. Ah, não, agora eu quero um máximo, né? 12. Então quer dizer que o valor máximo aqui é 12. Tá aqui, né? Esse 12 aqui. Aí eu venho agora e mudo a sumarização dela para máximo aqui. É estranho isso, né? Então não faça isso, tá? Não faça isso. Qual é o ideal aqui, né? Como é que resolve isso então, né? Então esse é o jeito totalmente errado, né? Totalmente errado. Você criou a coluna calculada aqui e ainda usou a medida implícita. Arrastou a coluna para cá, definiu a sumarização dela aqui e arrastou ela para cá. Cometeu 2 erros aí, né? Horrível, né? Como é que seria, então, essa solução mais interessante? Por meio da medida. Aqui, né? A gente pode criar uma medida aqui, já está pronta, tá? Média dias entrega, usando o average X na tabela de nota, fazendo o date diff. Né? Aquele mesmo date diff lá da coluna calculada, eu coloquei aqui dentro do average X. Né? Que a average X é uma função iterante. Né? Ele vai iterar sobre essa tabela, vai fazer linha a linha dela, essa continha aqui, né? A data de entrega menos a data de edição e dias. Linha a linha. No final vai tirar um average, porque eu escolhi um average. Se eu botar a função X, seria uma soma. Se eu botar um max X, vai ser o máximo, ou seja, vai ser o mesmo 12 lá, né? Mas vou botar aqui o average X, né? Que a gente já viu que tem que dar o valor lá, 7,58. Né? Deixa eu para cá, exatamente o mesmo valor. Né? Ou seja, só que agora eu estou com uma medida explícita. Esse 752 aqui é uma medida implícita, porque eu usei uma coluna, arrastei uma coluna para cá. E esse 752 aqui é uma medida explícita, porque eu explicitamente criei essa medida aqui, dizendo exatamente na medida o que eu quero. Tá? Mesma coisa que a quantidade. Se eu arrastar essa coluna de quantidade para o import, eu estou criando uma medida implícita. Né? Ó, dá para cá, tá aqui. 3.100, o que é isso? Que agregação ele está fazendo aqui? Eu não sei. Eu tenho que vir aqui na quantidade e ver qual a agregação. É o máximo. Ele está fazendo uma agregação de máximo. Se eu quiser uma agregação de mínimo, qual foi a quantidade mínima que eu vendi? Deixar para cá. Ele nem bota como cartão, né? Ele bota como tabela o padrão, né? Para cartão é 1. Né? O mínimo é 1 e o máximo é 3.680. E se eu fizer uma média agora, né? Ou seja, vê que negócio estranho, né? Eu tenho que ficar mudando a sumarização padrão da coluna, né? De acordo com o que eu quero exibir no report. Eu quero uma média agora. Então, não faça isso, né? Tá aqui, a média é essa. Né? Então, o máximo foi 3.680, o mínimo 1, se a gente for aqui na quantidade, ó, vai encontrar isso, né? Ó, o mínimo é 1, realmente, e o máximo é 3.680. Né? E a média é um average dela, né? Então, isso são medidas implícitas, né? Se eu quiser realmente o máximo da quantidade, ou a média, ou qualquer outra coisa, né? Eu crio a minha medida explícita. Chamei aqui max quantidade, que é o max da final das quantidades. Então, isso aqui é uma medida explícita que tem que dar esse mesmo 3.680, né? Da medida explícita. Tá?